Na Primeira Guerra Mundial, os soldados aprenderam a temer muitas coisas. Balas, explosões, metralhadoras, mas ninguém estava preparado para temer o ar. Naquela manhã, o campo de batalha parecia estranhamente calmo. Nenhum disparo, nenhum grito. Apenas um silêncio desconfortável, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Os homens nas trincheiras estranharam. Silêncio nunca era um bom sinal. Então, eles viram uma névoa baixa, rasteira, avançando lentamente pelo chão. Não vinha do céu. Não vinha de explosões, vinha do vento. Alguns riram, outros acharam que fosse fumaça comum. Mas o cheiro não era normal. Era doce, metálico, irritante. Em poucos segundos, os olhos começaram a arder. A garganta queimava. A respiração se tornava difícil, como se o ar tivesse ganhado peso. Os primeiros gritos surgiram. Homens largando armas, levando as mãos ao rosto, tropeçando uns nos outros. Alguns caíam de joelhos, outros tentavam correr, mas o gás corria com eles. O pânico se espalhou mais rápido do que qualquer bala. Era o primeiro ataque químico em larga escala da história, e ninguém havia avisado aqueles homens. Os médicos de campanha não sabiam o que fazer. Jogavam água nos rostos dos soldados, mas nada adiantava. Os olhos fechavam involuntariamente. Alguns nunca mais abririam. Homens fortes, treinados para matar, choravam como crianças. Não por medo do inimigo, mas por não conseguir respirar. O gás não matava rápido. Esse era o pior detalhe. Ele cegava, queimava, sufocava lentamente. Era uma arma feita não apenas para matar, mas para quebrar a mente. Enquanto isso, do outro lado, oficiais observavam, anotavam, cronometravam. A guerra havia cruzado uma linha invisível. A partir daquele dia, não era mais apenas sobre vencer. Era sobre ver até onde o ser humano aguentava sofrer. E eles estavam dispostos a testar. Entre os soldados atingidos estava um jovem que jamais esqueceria aquele dia. Ele não morreu, mas também não voltou inteiro. Quando o gás dissipou, ele ainda estava vivo. Deitado na lama, os olhos fechados, o peito subindo e descendo com dificuldade. Ao tentar abrir os olhos, não viu nada. A escuridão não estava ao redor dele, estava dentro. Esse foi apenas o começo. O gás não foi usado uma única vez. Ele voltou. De formas diferentes, mais forte, mais cruel. E o mundo nunca mais respiraria da mesma forma depois disso. Depois daquele primeiro ataque, nada mais parecia normal. O vento deixou de ser apenas vento. A névoa deixou de ser apenas névoa. Respirar deixou de ser um ato automático. Os soldados passaram a observar o céu como quem observa um inimigo invisível. Qualquer mudança no clima era motivo de alerta. Qualquer brisa inesperada fazia homens experientes entrarem em pânico. A guerra tinha encontrado uma nova forma de atacar. Sem som, sem impacto, sem aviso. Nos dias seguintes ao primeiro ataque químico, os campos de batalha ficaram cheios de corpos que não sangravam. Não havia estilhaços, não havia marcas evidentes de bala. Havia homens sentados, imóveis, com os olhos inchados e fechados. Outros caminhavam sem rumo, tateando o ar, completamente cegos. Alguns gritavam por ajuda, outros não gritavam mais. O gás não escolhia. Atingia jovens e veteranos, oficiais e recrutas. E o mais cruel, muitos sobreviveriam, apenas para carregar as consequências pelo resto da vida. Os médicos estavam perdidos. Não existiam manuais, não havia protocolos. A ciência não acompanhava a velocidade da guerra. Eles tentavam de tudo. Panos molhados no rosto, bicarbonato, água, leite. Nada funcionava de verdade. O gás tinha sido feito para penetrar, para permanecer, para se infiltrar nos pulmões, nos olhos, na pele. E quanto mais o soldado respirava desesperado, mais o veneno entrava. O alto comando percebeu algo rapidamente. A arma era eficiente demais para ser abandonada. Então, ela evoluiu. O primeiro gás cegava. Depois vieram os que queimavam os pulmões. Depois, os que causavam bolhas na pele. Depois, os que permaneciam no solo por dias. A guerra química se transformou em uma corrida. Quem conseguisse criar o gás mais cruel dominaria o campo de batalha. As máscaras de gás surgiram como resposta tardia. No começo, eram improvisadas, pesadas, desconfortáveis. Muitos soldados não confiavam nelas. Alguns tiravam no meio do ataque, acreditando que o pior já tinha passado. Era aí que o gás fazia seu trabalho final. Havia relatos de homens arrancando a máscara em pânico, sentindo o rosto queimar instantaneamente. Outros desmaiavam antes mesmo de conseguir ajustar as correias. Respirar virou um ato de coragem. Entre os soldados afetados estava aquele jovem que perdera a visão temporariamente no primeiro ataque. Ele voltou ao fronte. Não porque queria, mas porque não havia escolha. Mesmo com a visão comprometida, foi considerado apto. A guerra precisava de corpos. Ele caminhava com cuidado excessivo. O medo já não vinha do inimigo visível, mas da próxima nuvem invisível. Cada apito, cada alerta fazia seu coração disparar. E então, o gás voltou. Dessa vez, mais denso, mais lento.
mais mortal. A névoa avançava como algo consciente, escorria pelas trincheiras, se acumulava nos pontos baixos. Os soldados tentaram fugir, mas não havia para onde correr. O gás não perseguia, ele esperava. Quem se escondia morria sufocado. Quem corria, inalava mais. A única saída era resistir e torcer. O jovem sentiu a máscara falhar. O cheiro atravessou o filtro. Uma queima profunda tomou o peito. Ele caiu de joelhos. Não gritava. Não tinha forças. Ao redor, homens se debatiam, tossiam sangue, arrancavam pedaços da própria roupa tentando aliviar a dor. Alguns batiam a cabeça contra a parede da trincheira. Outros simplesmente deitavam e paravam de se mover. A guerra química não precisava de tiros. Ela apenas esperava o corpo desistir. Quando o gás finalmente se dissipou, o campo estava em silêncio. Não o silêncio do alívio, mas o silêncio da ausência. Os sobreviventes se levantaram lentamente. Olhos inchados, pulmões feridos, almas quebradas. Eles sabiam que aquilo não seria o último ataque, e isso era o pior de tudo. Os comandantes sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que o gás não apenas matava, ele traumatizava. Um soldado que sobrevivia a um ataque químico nunca mais dormia em paz, nunca mais confiava no ar, nunca mais relaxava. Era uma arma que continuava matando depois da batalha. O jovem voltou para o posto médico dias depois. Sua visão havia retornado parcialmente. Mas algo tinha ficado para sempre. Ele descrevia a sensação como se o mundo estivesse sempre coberto por uma névoa invisível, como se o ar pudesse traí-lo a qualquer momento. Ele não era o único. Milhares carregariam essa marca silenciosa. E enquanto os soldados tentavam sobreviver, os laboratórios trabalhavam sem parar, criando algo ainda pior. Algo que não apenas cegava ou sufocava, mas que deixava o corpo em chamas por dias. A arma silenciosa ainda não havia mostrado sua forma mais cruel. Até aquele momento o gás havia sido invisível, agora ele ganhava forma. Não como fumaça comum, mas como algo que marcava o corpo. Os soldados começaram a ouvir rumores antes mesmo de vê-lo. Histórias sussurradas nas trincheiras, relatos vindos de outros setores do fronte. Diziam que esse novo gás não matava rápido. Ele deixava tempo suficiente para sentir tudo. Quando os primeiros barris foram abertos, ninguém percebeu de imediato. O ar parecia normal. O cheiro era estranho, levemente adocicado, quase inofensivo. Alguns até riram, achando que o inimigo havia errado. Horas depois, o riso desapareceu. A pele começou a queimar, não como fogo direto, mas como algo que se espalhava por dentro. As bolhas surgiam lentamente. Primeiro pequenas, depois maiores, cheias de líquido amarelado. Roupas grudavam na pele. O simples ato de se mover fazia a carne se romper. Os olhos inflamavam até fechar completamente. A cegueira voltava, agora acompanhada de dor constante. E o pior, respirar continuava, sendo possível. O gás não sufocava de imediato. Ele deixava a vítima viva. Os médicos chamaram aquilo de gás mostarda, uma substância pensada para incapacitar em massa, para lotar hospitais, para sobrecarregar qualquer sistema de socorro. Um soldado ferido ocupava mais recursos do que um morto. Essa era a lógica. O jovem foi exposto novamente. Dessa vez, não caiu na hora. Não perdeu a consciência. Ele seguiu andando achando que tinha escapado. Só percebeu algo errado quando sentiu um ardor no pescoço, depois nos braços, depois nas pernas. Horas depois, ele não conseguia mais se mover sem gritar. No posto médico, não havia espaço. Homens deitados no chão, gemidos contínuos. O cheiro da carne ferida se misturava ao de produtos químicos improvisados. Os médicos sabiam que não podiam curar, só aliviar, cortar roupas, lavar feridas, esperar. Muitos morreriam dias depois, não pelo gás, mas pelas infecções. O jovem sobreviveu, mas seu corpo nunca mais foi o mesmo. Cicatrizes profundas cobriam partes da pele. A visão ficou comprometida permanentemente. Os pulmões perderam força. Ele voltou para a retaguarda, não como herói, mas como lembrança viva do que aquela guerra havia se tornado. Enquanto isso, os ataques continuavam. Cada lado acusava o outro, mas ninguém parava. A guerra química tinha cruzado uma linha impossível de apagar. Soldados passaram a temer mais o céu do que o inimigo à frente, mais o vento do que as balas. Quando a guerra se aproximava do fim, o mundo finalmente olhou para o que havia sido feito. Cidades inteiras com veteranos cegos, homens jovens com corpos envelhecidos, pulmões destruídos antes dos 30 anos. O preço era invisível, mas permanente. O jovem sobreviveu à guerra, mas nunca voltou a ser apenas um homem. Ele era uma prova ambulante de que algumas armas não matam o corpo de uma vez, mas levam a alma aos poucos. Quando os canhões finalmente silenciaram, muitos acreditaram que o pior havia acabado. Mas para milhares de homens, guerra só começava ali. Eles voltaram para casa sem ferimentos visíveis de bala, sem membros amputados, sem medalhas reluzentes. Voltaram carregando algo que ninguém via. O jovem caminhava pelas ruas de sua cidade como um estranho. O cheiro do pão fresco ainda fazia seu estômago revirar. A fumaça das chaminés o fazia parar, em pânico, procurando uma máscara que não estava mais ali. As pessoas olhavam. Algumas desviavam o rosto. Ninguém queria ouvir sobre o gás. Os governos chamavam aquilo de
efeitos colaterais. Relatórios oficiais usavam palavras frias, lesões químicas, danos respiratórios, sequelas permanentes. Mas nos lares, a realidade era outra. Homens acordavam à noite gritando, sentindo a pele queimar novamente. Outros tossiam sangue anos depois. Alguns nunca mais conseguiram trabalhar. O gás não tinha ido embora com o fim da guerra. Hospitais improvisados se tornaram permanentes. Médicos que antes tratavam ferimentos de guerra agora lidavam com algo novo. Doenças que não sabiam curar. Pulmões corroídos lentamente. Olhos que nunca voltariam a enxergar. E o mais cruel, muitos desses homens eram jovens demais para morrer. E doentes demais para viver normalmente. O mundo tentou esquecer. A Primeira Guerra precisava ser lembrada como um sacrifício necessário. Como um passo doloroso rumo à paz. Falar do gás significava admitir que algo profundamente errado havia sido feito. Então, o silêncio venceu. Mas nem todos ficaram calados. Sobreviventes começaram a contar suas histórias. Relatos escritos à mão, diários escondidos, cartas nunca respondidas. Eles descreviam o mesmo medo, não da morte rápida, mas da espera. Da dor que não vinha de uma vez. Da sensação de estar se desfazendo lentamente. Foi esse horror que mudou o mundo. Pela primeira vez, as nações perceberam que haviam criado algo impossível de controlar. O gás não escolhia soldados. O vento não respeitava fronteiras. Civis também morriam. Em 1925, anos depois do fim da guerra, o mundo assinou o Protocolo de Genebra. Uma promessa, nunca mais. Mas promessas são frágeis. O gás não desapareceu. Ele apenas ficou guardado. Estoques escondidos, pesquisas secretas, laboratórios trabalhando em silêncio. A sombra da Primeira Guerra continuou pairando sobre o século. O jovem viveu mais alguns anos. Nunca voltou ao campo de batalha. Nunca voltou a ser quem era antes. Ele era parte de uma geração marcada não por cicatrizes visíveis, mas por um sofrimento que não podia ser explicado em palavras. Simples. Quando morreu, não houve homenagens, mas sua história vive. Porque toda vez que alguém fala sobre armas químicas, toda vez que o mundo discute limites na guerra, toda vez que alguém pergunta até onde o ser humano é capaz de ir, é da Primeira Guerra que essa pergunta nasce. Do gás que cegava, da arma silenciosa, do erro que mudou tudo. Se essa história te fez refletir, deixa um comentário. Você acha que a humanidade realmente aprendeu com esse passado? Ou apenas escondeu melhor seus horrores? Se inscreva no canal para mais contos reais e sombrios da Primeira Guerra Mundial. Porque algumas histórias não podem ser esquecidas.